Um presidente que assume o poder a partir de um golpe de Estado foi escolhido por Deus ou é obra de Satanás? Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui, sempre com o objetivo de abençoar-te, encorajar-te e firmar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: será que o presidente foi escolhido por Deus? Fique até o fim e vamos ver juntos o que a palavra do Senhor nos fala acerca do presidente e de outras autoridades. Mas antes, quero encorajar-te a fazeres o habitual. Subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações para não perderes nada. Deixa o like nesse vídeo, deixa a tua pergunta aqui embaixo. Quem sabe a tua pergunta se transforme no tema do próximo vídeo. Faça isso tudo porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para ti e vai sugerir o vídeo e esse canal a outras pessoas. E isso vai ajudar-nos muito. Faça isso. A história nos mostra que vários líderes políticos, governantes, presidentes usaram o poder para se enriquecer, para favorecer financeiramente os seus familiares, as suas empresas, e muitos deles chegaram ao poder de forma ilícita, com votações fraudulentas ou até mesmo com golpes de Estado. Então, naturalmente nos perguntamos, será que esses presidentes foram mesmo escolhidos por Deus? Foi da vontade do Senhor que eles ascendessem ao poder? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, lemos o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo escreveu isso na altura do Império Romano, que era dirigido por imperadores pagãos, idólatras, que eram muito conhecidos pela violência e brutalidade com que oprimiam o povo, chegando mesmo a usar o exército para isso. Exército esse que era famoso por ser muito eficiente e muito cruel. E Paulo, quando escreveu aos cristãos em Roma, dentre muitos objetivos, ele queria responder às perguntas que os cristãos se faziam e até os dias de hoje se fazem. Como devemos nos posicionar diante de líderes injustos, cruéis e ditadores? Será que o imperador, o rei, o presidente foi mesmo escolhido por Deus? E o apóstolo Paulo respondeu que sim, como cristãos devemos nos submeter às autoridades e disse mais: não há autoridade que não tenha sido estabelecida, escolhida por Deus. Rapaz. Estar sujeito às autoridades inclui obedecer às leis, pagar os impostos e respeitar as autoridades constituídas. Isso inclui, claro, o presidente. E devemos nos sujeitar não porque a pessoa do presidente seja moralmente, eticamente, intelectualmente ou espiritualmente superior a nós, mas sim nos sujeitamos porque a posição hierárquica que o presidente ocupa na sociedade é superior à nossa e quem lhe deu esta posição foi Deus. Nós temos muita dificuldade em aceitar isso porque na maioria das vezes só consideramos que algo ou que alguém é da vontade de Deus quando é da nossa própria vontade ou quando de alguma forma nos agrada ou nos beneficia. É muito importante que saibamos que, apesar do presidente ser escolhido por Deus, nem tudo o que ele faz é do agrado de Deus. Por exemplo, em todas as épocas, muitos reis, governantes, presidentes se mostraram corruptos, ladrões, insensíveis ao sofrimento da população, intolerantes, despreparados para ocupar o cargo que ocupavam, e certamente isso não foi do agrado de Deus. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, lemos o seguinte: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, é Deus sim quem escolhe os presidentes e muitas vezes não compreendemos as escolhas de Deus. Mas, embora nem sempre compreendamos as escolhas de Deus,
temos a plena certeza que é o melhor para nós, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Lemos isso no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Um bom exemplo para compreendermos essa realidade encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 10 e 11. Então Pilatos o advertiu: "Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado." Pilatos, governador romano da Judeia, antes de condenar Jesus à crucificação, lhe disse que tinha autoridade de o soltar ou de o mandar matar. Jesus não questionou essa afirmação, mas disse que a autoridade que Pilatos tinha foi dada por Deus. Se Jesus não fosse condenado injustamente por motivos políticos, com falsas acusações, crucificado, nós não teríamos a salvação eterna. Ou seja, com presidentes bons ou maus, Deus executa sempre o seu plano. Ele cuida de nós. Acredito que neste momento deve estar a te perguntar o seguinte: Braulio, então, mesmo diante de um presidente cruel, mau, injusto, não podemos fazer nada? Temos de ter obediência cega? A resposta é, claro que não. A Bíblia nos apresenta pelo menos duas situações de exceção que justificam a nossa desobediência a uma autoridade civil ou qualquer autoridade humana. Primeira situação: quando o presidente ou outra autoridade fizer leis que de alguma forma obrigam os cristãos a desobedecer à palavra de Deus ou leis contrárias à Bíblia, então podemos sim desobedecer. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, lemos o seguinte: "Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens." Então, quando nos encontramos numa situação em que, se obedecermos uma autoridade, quer seja o presidente ou outra autoridade qualquer, estaremos claramente a desobedecer a palavra de Deus, então devemos sempre dar preferência a Deus. Segunda situação de exceção: quando o presidente ou outra autoridade não obedecer às leis da Constituição, então o cristão pode usar os seus direitos, apelar para os tribunais, usar todos os mecanismos legais para se fazer cumprir a lei. Na Bíblia, vemos que o mesmo apóstolo Paulo, que disse que toda autoridade procede de Deus e que devemos nos sujeitar, por mais de uma vez apelou para os seus direitos como cidadão quando viu que estava a ser injustiçado. Para concluir, quero te lembrar que existe uma autoridade superior a todas as autoridades humanas, que é o próprio Deus, de quem todos dependem, cristãos ou não. Deus julgará todos. Isso inclui também aqueles que receberam autoridade, presidente, governante, todos. Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Por isso, ore pelo presidente, para que Deus lhe dê sabedoria, para que siga o caminho da justiça, da verdade, que não promova a corrupção, que não se envolva nessas coisas ilícitas. Evite a zombaria, o insulto, o desrespeito, ainda que você discorde do presidente. E antes que você invente qualquer desculpa do gênero, não, Braulio, se calhar, quando o apóstolo Paulo se referiu às autoridades, ele estava a falar de autoridades justas que praticam boas obras? Não, isso é mentira. Saiba que na época em que o apóstolo Paulo escreveu que devemos obedecer às autoridades porque elas foram escolhidas por Deus, o imperador era Nero. Investigue quem foi Nero. Quem foi o imperador Nero? Só vou te dizer isso. Investigue quem foi Nero e vais ver que essa desculpa não cola. Ore para que Deus estabeleça bons presidentes e remova os maus, ok? Faça isso. Agora que chegamos ao fim, é a tua vez. Então, o que achaste do vídeo? Concordas com o que o apóstolo Paulo falou? Será que merece uma outra interpretação? Escreva aqui nos comentários a tua opinião. Eu faço questão de ler todos os comentários. Não esqueça de deixar o teu like, subscrever o nosso canal, ativar o sininho das notificações. Todas essas tuas ações vão nos ajudar muito, ok? Que o Senhor te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.